O que esperar de João Fonseca na temporada 2026? Essa é a pergunta que eu mais recebo no final de 2025, porque é uma pergunta natural, graças ao potencial do João, principalmente graças ao 2025 que o João fez na ATP, no qual ele saltou de 145 do ranking para 24, com 2 títulos, ATP 250 de Buenos Aires no Saibro, ATP 500 de Basel na quadra dura coberta, além de 2 títulos de Challenger também, um 125 em Canberra, um 500 em Phoenix. Também fez terceira rodada em Roland Garros, terceira rodada em Wimbledon, também venceu as estreias no Australian Open e no US Open, fez terceira rodada de alguns Master 1000, portanto, um ano que para quem tem 19 anos é um ano de fenômeno. Como eu falei em outro vídeo, esse ano do João, ele está no bolo da temporada de 19 anos que fizeram outros tenistas que se tornariam grandes. Então, essa pergunta do que esperar do João em 2026, ela é uma outra pergunta feita de forma sutil e inconsciente, que é: João Fonseca pode chegar ao top 10 em 2026? O João Fonseca pode entrar no bolo dos tenistas que disputam os grandes títulos? Claro, não estamos falando de Alcaraz e Sinner, mas do segundo pelotão do top 10, né? Também não dá para afirmar que o João não possa encostar no Sinner ou no Alcaraz. É muito improvável. Mas a pergunta das pessoas, o raciocínio das pessoas está em cima do próximo passo, que é o top 10. Eu vou falar do calendário daqui a pouco, porque o calendário ele vai ser muito importante. E a partir do calendário, a gente pode fazer a discussão prática, a discussão técnica e tática, né, do potencial, das possibilidades do João. Mas, antes, eu queria falar o seguinte: essa pergunta, ela tem uma resposta nela mesma. A pergunta do onde o João pode chegar. Porque o que baliza a pergunta já responde ela. Porque qual é a origem da pergunta? É o seguinte: tendo em vista que o João Fonseca saltou, logo na sua temporada de 19 anos, de 145 para 24, ganhou ATP 250, ganhou ATP 500, venceu vários tenistas top 25, top 20 até um top 10, Rublev na época. Fez terceira rodada nos grandes torneios. Portanto, espera-se que, no ano seguinte, seguindo a matemática, a lógica, o João salte para o top 10, que é o próximo passo de ranking, que ele não só vença 250 e 500, mas passe a ganhar ou ir longe em torneios 1000, em Grand Slams, nos quais ele já fez terceira rodada, né? E se o João, ao invés de vencer muitos top 20, se ele pode vencer também tenistas top 10. Essa é o raciocínio lógico, né? E se a gente pegar a história, né? Pegar os dados dos tenistas que aos 19 anos, né? Na temporada que fizeram os 19, saíram lá de trás, não eram nem top 100 às vezes, e encostaram lá no pelotão da frente, né? Djokovic, que terminou em 17º, Murray, que terminou em 16º, Sinner, que terminou em 30º alguma coisa, agora eu me esqueci. Maioria desses, no ano seguinte, entraram no top 10. Então, sim, a lógica está correta e o João pode sim chegar no top 10. Né? Pode sim almejar ir fundo nos grandes torneios. E aí, no entanto, vem uma análise mais aprofundada, que é pegando conjuntura, defesa de pontos, torneios, potencial. João, ele já lançou o calendário dele e ele já lançou o começo do ano dele. E eu só percebi que eu não tinha gravado o calendário do João depois na pós-produção, então vamos fazer no improviso aqui mesmo. O João começa a temporada na Austrália. No dia 29/12, primeira semana da temporada, ele joga o ATP 250 de Brisbane. Na semana seguinte, o ATP 250 de Adelaide, ambos na quadra dura, que são preparatórios para o Australian Open, que ocorre a partir do dia 12 de janeiro, e caso João avance, o torneio tem 2 semanas.
Depois, o João vai, no último dia de janeiro, para a Copa Davis, que ainda não tem definição de local nem de adversário. Em fevereiro, o João começa a mini gira de saibro dele na América do Sul. ATP 250 de Buenos Aires, dia 10 de fevereiro. Semana seguinte, ATP 500 do Rio de Janeiro. Aí é muito provável que ele já pule direto para março e vá jogar os dois Master 1000 nos Estados Unidos, dia 5 de março. Indian Wells, dia 19 de março, Miami, ambos na quadra dura. O começo do ano dele, que é a parte mais importante do ano para ele. Mais importante, porque ele defende um caminhão de pontos. E ele defende a vaga dele como cabeça de chave dos grandes torneios. João hoje é 24, mas ele defende só até março. Olha só, 125 pontos do título do Challenger de Canberra. 100 e alguma coisa do Australia Open, que ele fez segunda rodada e furou o quali. Depois, 250 pontos do título de Buenos Aires. Depois, segunda rodada de Indian Wells. Depois, 175 pontos do título de Phoenix. Depois, mais terceira rodada de Miami. Vou até dar uma pausa e vou fazer as contas. Caso o João ele não defenda esses resultados, vamos supor que ele nem jogue os torneios. Para onde ele cairia? De 24 para qual posição? Bom, fiz as contas aqui, não faz nem sentido extrair todos os pontos, porque é metade dos pontos do João, os pontos desses 3 primeiros meses, que foi uma arrancada espetacular, né? Portanto, o João também tem uma carga de pressão que isso traz, né? Defender pontos é pressão, e o João vai passar por essa situação pela primeira vez. Minha questão é 3 cenários. 1. Se o João não defende os pontos, aí ele vai ter que recuperar o posto dele de cabeça de chave. Isso significa sair uma rodada atrasada nos Master 1000, já pegar um cabeça de chave logo na segunda rodada, né? E poder pegar a cabeça de chave, qualquer cabeça de chave, até na terceira rodada dos Grandes Slams. Estando entre os 32, ele já sai na segunda rodada de Master 1000. Portanto, uma vitória já mete 100 pontos. Acho que é 100 pontos. Grand Slam só pode pegar a cabeça de chave na terceira rodada, né? Então, isso é uma diferença enorme. E se ele sai dessa posição, ele tem que conquistá-la de volta. Segundo, ele sai como entrou. Significa fazer resultados muito bons. Aí ele chega, depois de ter um longo período, até Basel, que ele só vai praticamente somar, que ele vai ter ponto picado. E aí pode ser o período que ele vai crescer. E se ele ao menos defende esses pontos, ele chega grande, confiante para o restante da temporada. Agora, se ele consegue já meter grandes resultados maiores do que o primeiro trimestre de 2025, aí o papo é de um ano de até acima do que muita gente pode imaginar. Porque aí ele sai ileso do ponto de vista dos pontos. Ele já sai enorme, né? E confiança lá em cima. Do ponto de vista, para mim, técnico e tático. João tem armas, João já tem possibilidade de fazer um grande resultado já no Australian Open. Tem um probleminha ainda que, fisicamente, talvez ele não aguente jogar 2 semanas de 5 sets, vai. Mas ele já suportou razoavelmente bem. Roland Garros ia até a terceira, o Wimbledon ia até a terceira. Ele pode ir mais fundo nisso. Tecnicamente nem se fala, o João ainda é instável. Ele não joga num nível só todos os torneios, né? Ele joga um torneio como o de Basel, com um nível quase imparável, né? Que ele jogou ali, que ele perdeu um set, e o restante ele jogou à beira da perfeição, com saque e direita, saque e forehand. Prime, nível top 5, top 3. Isso são dados. Gil Gross fez essa análise, né? A devolução de saque, o saque e o forehand do João em Basel estavam nível prime do circuito atual. No entanto, você pega, por exemplo, Cincinnati, né? Mas na verdade Montreal, você pega alguns torneios no Saibro, que ele já jogou abaixo. Aí você pega Paris, jogou bem, mas
fisicamente não estava apto para meter 2 semanas seguidas. Então você vê, o João ele oscila de nível muito no circuito. Ele tem picos de desempenho muito altos, né? Esse de Basel foi muito alto. Roland Garros fez 2 jogos excelentes. Australian Open, né? Até a segunda rodada, os títulos que ele ganhou. Ao mesmo tempo que ele tem baixas, mas mesmo nas baixas ele é competitivo e consegue equilibrar com todo mundo. E quando ele está no meio termo desse, ele também consegue equilibrar, avançar e até ganhar um título como foi o de Buenos Aires. E a tendência é que ele evolua, ele vai estar mais velho, vai estar fisicamente mais apto, emocionalmente mais preparado, afinal ele já teve a experiência de viver um ano, ele tem uma cabeça muito boa, mas acho que ele vai estar mais apto, portanto não tenho porquê não acreditar que a evolução não vai ser natural do ponto de vista do avançar no potencial dele, né? Eu não sei se eu estou falando só coisa meio óbvia, mas eu acho que não tem muito segredo isso não. Eu acho que é mais a gente pôr no papel e ver como é que é. Então, portanto, do ponto de vista lógico, é o passo natural, é o passo que a maioria dos tenistas dão, alguns travam ali, mas tenistas que não têm o mesmo potencial do João, que se lesionam, né? Alguns travam e, no entanto, pelo menos metade ou mais consegue dar o passo seguinte aos 19. Alguns dão o passo para número 3, outros para número 10, mas dão o passo. Começam a fazer campanhas fundas nos grandes torneios, né? E o potencial do João é enorme. Se ele consegue, né? Acho que é a parte mais importante, estabilizar o saque e a direita naquele nível supremo. Consegue continuar evoluindo a movimentação. Porque o João, no primeiro torneio, depois que ele volta de uma parada, ele tá meio pesado na quadra, né? No segundo, ele já tá solto. Aconteceu isso muito, né? Aconteceu, a gente viu no final do ano agora. O ano passado, quando ele jogou os Challengers, no qual ele ganhou o primeiro Challenger, aconteceu isso, né? E, enfim, na grama mais ou menos, né? Então, acontece essas questões, mas eu acho que não vão mais acontecer a partir desse ano, porque o calendário vai ser mais cheio e por aí vai. E então, se ele consegue estabilizar esse saque, essa direita, consegue ter uma esquerda, a esquerda do João, para o João chegar no topo, no prime, não precisa ser do nível da direita. Se ela for um backhand, que ele consegue sustentar a troca, fazer uma devolução funda e mudar a direção para paralela quando necessário, já é o suficiente, porque o forehand e o saque, e a combinação de saque e forehand são armas massivas, né? Agora, se ele conseguir ter um backhand prime, que ele pode ter esse backhand lá no topo, que a técnica é boa, né? Alguns jogos ele tem esse backhand no prime. Não, aí assim, aí a gente já vai começar a falar de uma outra coisa, né? Porque aí os adversários vão ficar sem ter o que fazer, né? Hoje, eles ainda exploram o João batendo esquerda na corrida, né? Mas quando o João tiver os dois lados equilibrados, né? Se ele chegar nesse ponto, com a direita massiva, esquerda mais do que estável, né? Um passo a mais com o saque que ele tem e a devolução que potencialmente ele tem, porque a devolução também oscila, a devolução é o termômetro. Quando ele devolve bem, ele ganha torneio. Quando ele devolve mais ou menos, aí já é mais difícil o jogo. Mas quando ele devolve bem, aí, meu amigo, fundo igual em Basel, difícil jogar com ele, porque aí ele, no saque, dá pouca chance, a não ser quando ele dá umas saídas de jogo, ou quando é um devolvedor prime, e se na devolução ele já consegue anular sacador, igual ele anulou o Perricard, fica difícil, né? Mas que o Perricard não sabe jogar no fundo. Mas, enfim, é isso. Você vê, o João ele tem as armas. Eu devia ter falado isso no começo, né? Para um moleque, para um tenista de 19 anos, o João é muito completo, né? Eu vi poucos, se é que eu vi algum, que aos 19 tem um arsenal tão montadinho como o do João. Muitos tenistas tinham um nível mais alto do que o João aos 19. Nadal e Alcaraz são exemplo. Os outros recentes, não. Mas, em termos de ferramentáriozinho completo, ter tudo, ter que
corrigir arestas, né? O voleio, o approach, melhorar a curtinha, o slice tá bom. Mas assim, ele não tem buraco aí, né? Ele tem que aprimorar. E outra, dá pra você ir no topo sem saber volear, né? O Sinner tá aprendendo a volear agora, no tênis moderno. Se você tivesse saber volear, ótimo, porque a bola sobra muito pro João volear. Mas ele também não, ele é um vôlei, ele oscila no vôlei na rede, mas ele também não é um bagre, né? Resumo, é completinho e pode ser ainda mais. Resumo da ópera. A lógica, sim, pode chegar no top 10 pela ordem natural das coisas. E 2, potencial ele tem pra caramba. Joga bem em todas as quadras também. Enfim, eu espero o João no top 10 2026. Mais do que isso. Conhecendo o João, eu conheço já de longa data, porque eu acompanho o João desde os 15 anos. Né? Então você vai pegando como o jogador pensa, como ele encara ele mesmo. O João, ele tem como objetivo ser top 10. Isso é óbvio, né? Às vezes ele pode nem externalizar, mas ele tem esse objetivo. Assim, é que não tem pra onde fugir. Esse é o passo natural e ponto. Pessoal, é isso. Alonguei muito, fiquei falando redundância, porque esse é um tema meio delicado. As pessoas ficam meio, vai cobrança, pressão, mas não tem que debater. Por isso que eu fiz com calma, porque eu debati bem de boa. Então, pessoal, é isso aí. Abraço a todos. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e um abraço.